O som do monitor cardíaco era o único ruído constante no quarto branco e frio. Quando Lívia Monteiro abriu os olhos, a luz fluorescente a cegou por um instante. Tentou mover as pernas, e nada. O corpo não respondia. O coração disparou. Ela tentou se lembrar do que havia acontecido, mas sua mente era um borrão. Fragmentos de luz, chuva, pneus derrapando, e depois, em silêncio. Uma enfermeira entrou apressada, seguida por um homem de olhar calmo e expressão cansada. Bom dia, Lívia. Eu sou o enfermeiro Rafael Duarte. Está em segurança agora, disse ele, ajustando o travesseiro. O tom dele era suave, mas havia algo em seus olhos que a incomodava. Um misto de compaixão e culpa, como se escondesse algo que não podia dizer. Nas horas seguintes, Lívia descobriu que estava internada em um hospital público da cidade de Petrópolis. Seu carro havia sido encontrado destruído em uma estrada isolada, sem marcas de outro veículo. Nenhum documento havia sido roubado. Nenhum suspeito. Tudo apontava para um simples acidente. Mas, no fundo, ela sabia, e nada na vida dela era simples. Enquanto os dias passavam, Rafael se mostrava dedicado. Trazia flores do jardim do hospital, lia as notícias para distraí-la, e às vezes, sem perceber, a observava em silêncio, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. Lívia, acostumada ao poder e ao controle, se via vulnerável diante de um estranho. Certa noite, ela acordou com o som de uma conversa do lado de fora. Reconheceu a voz dele. Não posso contar nada agora, dizia Rafael, em tom baixo, ao telefone. Ela ainda não lembra. E não deve lembrar. O coração de Lívia se apertou. Fingiu dormir quando ele entrou no quarto, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, as lembranças começaram a retornar em flashes, o rosto de uma mulher chorando, um nome que ela não conseguia lembrar, o som de uma buzina distante. Cada lembrança vinha acompanhada de uma dor física, um aperto sufocante no peito. Certa manhã, ao abrir os olhos, viu uma menina parada à porta. Pequena, de cabelos cacheados, com um ursinho de pelúcia nos braços. Oi, você é a moça do carro, né? Perguntou Clara, a filha de Rafael. O sangue de Lívia gelou. Como você sabe disso? Perguntou, assustada. A menina sorriu, inocente. Porque papai chorou quando viu o carro na TV. Disse que era igual ao da mamãe. Lívia ficou imóvel. Rafael entrou logo em seguida, pálido, o olhar desesperado. E pela primeira vez, ela percebeu, o enfermeiro sabia exatamente o que tinha acontecido naquela noite. Os dias de Lívia no hospital tornaram-se uma rotina silenciosa, marcada por fisioterapias dolorosas e longas horas encarando o teto branco. A cadeira de rodas agora fazia parte do quarto, como uma sombra constante lembrando o que ela havia perdido. Rafael era quem a ajudava todas as manhãs, ajustava os lençóis, servia o café, e a encorajava com um sorriso sereno que escondia um cansaço profundo. Apesar da calma aparente, havia algo nele que a inquietava. Ele parecia carregar o peso de um passado que o perseguia. Quando falava da filha, Clara, seus olhos brilhavam, mas ao mencionar a vida fora do hospital, desviava o olhar, como se houvesse um abismo que não queria revisitar. Numa tarde chuvosa, Lívia pediu para ser levada até o jardim do hospital. Rafael empurrou a cadeira até o pátio coberto. O cheiro de terra molhada a fez lembrar de sua infância no interior. Ele ficou em silêncio por um tempo, observando as gotas escorrendo pelo vidro. Sabe, às vezes a vida arranca o chão da gente para ensinar a andar de outro jeito, disse ele, com uma tristeza contida. Antes que ela respondesse, um homem se aproximou.
Usava um jaleco antigo e uma expressão de desprezo. Rafael Duarte é ainda aqui? Provocou o estranho. Pensei que depois do que aconteceu, você nunca mais pisaria num hospital. Lívia observou a tensão no rosto de Rafael. Ele se levantou devagar. Não é hora nem lugar para isso, André. Ah, claro, e ironizou o homem. Ela ainda não sabe, né? Que você nunca contou a verdade sobre aquele dia. O silêncio foi absoluto. André saiu, deixando o som da chuva preencher o espaço entre eles. Rafael respirou fundo, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Esse homem não sabe o que diz, e murmurou, evitando o olhar de Lívia. Mas era tarde demais. O desconforto havia se instalado. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Lívia revivia cada palavra. A verdade sobre aquele dia ecoava em sua mente. Por que ele parecia tão culpado? Enquanto observava a cadeira de rodas refletida no vidro da janela, uma dúvida cruel cresceu dentro dela. E se Rafael tivesse mais a ver com o acidente do que estava disposto a admitir? Quando ele entrou para desejar boa noite, com o mesmo sorriso gentil de sempre, ela não conseguiu responder. Pela primeira vez, a presença dele a fez sentir medo. As manhãs no hospital tornaram-se estranhamente tensas. Lívia já não dormia bem e acordava com fragmentos de sonhos confusos e a sensação de estar sendo observada. Com o tempo, começou a perceber algo inquietante. Quando se aproximava, alguns funcionários interrompiam as conversas abruptamente, trocando olhares nervosos. No início, pensou que fosse imaginação. Mas quanto mais prestava atenção, mais claro ficava que havia algo sendo escondido. Numa tarde silenciosa, enquanto esperava a troca do curativo, ouviu duas enfermeiras cochichando perto do corredor. O médico-chefe mandou apagar o relatório do carro, disse uma. Mas por quê? Perguntou a outra. Se foi sabotagem, a polícia devia saber. Lívia prendeu a respiração. O relatório do carro? Sabotagem? Rafael apareceu logo depois, com seu jeito calmo de sempre. Está tudo bem? Perguntou, percebendo a expressão perturbada dela. Rafael, preciso ver o relatório do acidente, e insistiu. Há algo errado, eu sei. Ele desviou o olhar. Lívia, você precisa se concentrar na recuperação. Essas coisas só vão te deixar pior. Por que você está tentando me impedir? Questionou, com a voz trêmula. Ele apenas respondeu. Porque às vezes, saber a verdade machuca mais do que esquecer. Aquela frase ecoou dentro dela por horas. 2 dias depois, uma visita inesperada trouxe outro tipo de desconforto. Helena Vasconcelos, sua gerente de confiança, ou assim pensava, entrou no quarto carregando um buquê e um sorriso ensaiado. Minha querida, que susto você nos deu! Disse, teatral. A empresa está parada sem você. Todos torcendo pela sua melhora. Lívia agradeceu, mas percebeu o brilho frio nos olhos da mulher. A cada palavra, havia um subtexto. Helena falava de prazos, contratos e decisões que precisavam ser tomadas urgentemente. Parecia mais preocupada com a presidência do que com a amiga ferida. Enquanto Helena falava, o telefone de Lívia vibrou discretamente sobre a cama. Uma mensagem anônima piscava na tela. Não confie em quem está sorrindo. O acidente não foi um erro. O sangue gelou. Quando levantou o olhar, Helena observava o celular em suas mãos, com um sorriso quase imperceptível. Depois que ela saiu, Rafael voltou ao quarto. Helena esteve aqui? Perguntou,
a voz baixa, tensa. Sim. Por quê? Respondeu Lívia. Rafael hesitou, mas seus olhos revelaram o que as palavras não puderam, e ele conhecia aquele sorriso há muito mais tempo do que deveria. E naquele instante, Lívia percebeu, que o perigo não estava apenas fora do hospital. Estava ao seu redor, disfarçado de cuidado e amizade. Naquela manhã cinzenta, o vento soprava pelas janelas entreabertas do quarto de Lívia, espalhando papéis e lembranças. Enquanto a enfermeira trocava as roupas de cama, um envelope amassado caiu do fundo da gaveta de cabeceira. Era antigo, de papel amarelado, com as bordas rasgadas. No canto, uma assinatura conhecida fez o coração de Lívia parar por um instante em Rafael Duarte. Com mãos trêmulas, ela abriu a carta. A caligrafia era firme, um pouco inclinada, e a data no topo a fez estremecer, em dezembro de 2 anos atrás, muito antes de ela conhecer Rafael. Eu sei que não foi culpa sua, mas não posso perdoar o que fizeram com ela. Um dia, você entenderá. As palavras pareciam escritas para ela, mas como? Por quê? Um arrepio percorreu sua espinha. Será que Rafael a conhecia antes do acidente? Desesperada, pediu a uma enfermeira que o chamasse. As horas se arrastaram e ninguém apareceu. Quando insistiu, ouviu algo que gelou seu sangue. O enfermeiro Rafael não veio trabalhar hoje, senhora. Nem avisou. A ausência dele se espalhou pelo hospital como um sussurro desconfortável. Lívia tentou ligar, mas o número estava fora de serviço. As perguntas se multiplicavam em sua mente, e estaria fugindo? Ou tentando esconder algo? No fim da tarde, Clara surgiu na porta do quarto, segurando o mesmo ursinho de pelúcia que sempre carregava. Os olhos grandes e curiosos da menina pareciam mais sérios do que o normal. Tia Lívia, papai mandou te dar isso, e disse, estendendo um pedaço de papel colorido. Era um desenho infantil, um carro vermelho em uma estrada e, ao lado, uma mulher de vestido azul, caída no chão. No canto, em letras tortas e coloridas, lia-se. Papai disse que o carro da moça era igual ao da mamãe. O ar faltou. A voz não saiu. Clara, quando seu pai te disse isso? Perguntou, quase sem fôlego. Ontem de noite. Antes dele sair. Ele chorou um pouco e respondeu a menina, inocente. Lívia fechou os olhos, sentindo o coração bater como um tambor surdo. O carro da mãe de Clara era igual ao dela, e a esposa de Rafael havia morrido em um acidente não resolvido. De repente, tudo começou a se conectar, o olhar estranho dele, o silêncio sobre o passado, a culpa que carregava. Quando abriu os olhos novamente, a carta ainda estava em suas mãos, manchada por uma gota de lágrima. A tinta havia borrado ligeiramente uma palavra no final, quase legível, mas claro o suficiente para lhe causar um arrepio e vingança. O hospital parecia mais silencioso do que nunca, mas do lado de fora, o mundo de Lívia desmoronava sem que ela pudesse se mover para impedi-lo. A notícia chegou por um e-mail seco e formal, e Helena Vasconcelos havia assumido interinamente a presidência da Monteiro Tech. A justificativa oficial era a saúde debilitada da CEO. Mas Lívia conhecia Helena e ambiciosa, calculista e capaz de tudo por poder. Nos dias seguintes, ela recebeu relatórios truncados, mensagens evasivas e telefonemas desconectados. Algo estava sendo escondido. Uma noite, pedindo notebook ao enfermeiro, Lívia conseguiu acessar parcialmente o sistema da empresa. Arquivos haviam sido deletados, contratos alterados. E em cada documento, um nome novo aparecia discretamente, Lima Holdings Internacional. Com raiva e desespero, ela ligou para Miguel Araújo, e seu advogado e amigo desde a infância.
A voz dele do outro lado da linha era firme, mas preocupada. Lívia, o que você está me pedindo é sério. Se alguém está apagando registros, é porque há dinheiro sujo envolvido. Então descubra o que é, e respondeu, sem hesitar. Antes que apaguem tudo. Miguel prometeu agir imediatamente. Enquanto isso, Lívia lutava contra a dor física e emocional. Os músculos das pernas queimavam durante a fisioterapia, mas o medo era mais forte do que a dor. Algo dizia que o acidente e os problemas na empresa estavam conectados, e que Helena era apenas uma peça de um jogo maior. 3 dias depois, Miguel apareceu no hospital, suado, com uma pasta em mãos. Eu achei, Lívia, disse, baixando a voz. No dia do seu acidente, a Monteiro Tech estava prestes a ser vendida secretamente para um grupo estrangeiro. Helena assinou os papéis na manhã seguinte. Lívia sentiu um frio na espinha. Isso significa que o acidente aconteceu exatamente na hora em que você deveria estar na reunião final da venda, completou ele. Coincidência demais. Antes que pudessem continuar, uma batida suave soou à porta. Quando Lívia olhou, o mundo pareceu parar. Rafael estava ali, e mais magro, pálido, com olheiras profundas. A barba por fazer e as mãos trêmulas denunciavam noites sem sono. Ele segurava um envelope amassado. Preciso falar com você, disse, com a voz rouca. Só nós dois. É sobre o que aconteceu naquela noite. O olhar dele misturava arrependimento e pavor. Miguel quis intervir, mas Lívia levantou a mão, pedindo que saísse. Quando a porta se fechou, o ar ficou pesado. Rafael aproximou-se devagar, os olhos marejados. Lívia, eu nunca quis te machucar, e murmurou, abrindo o envelope. Mas você precisa saber quem estava no outro carro. E antes que ela pudesse reagir, ele revelou uma fotografia antiga e uma imagem que ligava tragicamente os dois passados. O silêncio entre eles era quase sufocante. Lívia fitava Rafael, o coração acelerado, enquanto ele segurava a fotografia com mãos trêmulas. Na imagem, um carro idêntico ao dela e mesma cor, mesmo modelo, até o mesmo detalhe cromado na lateral. Atrás, uma mulher sorridente, com uma criança no colo. Essa era minha esposa, Elisa, disse ele, a voz embargada. Ela morreu há 2 anos, atropelada. O motorista fugiu. Nunca encontraram o culpado. Lívia sentiu o estômago revirar. O carro da foto parecia o dela, mas aquilo não podia ser coincidência. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou, tentando manter a calma. Rafael respirou fundo, o olhar cheio de dor e vergonha. Naquela noite do seu acidente, eu te segui. A confissão pairou no ar como uma sentença. Eu vi seu carro e achei que era o mesmo. Que era você dirigindo. Achei que finalmente tinha encontrado quem matou a Elisa. Lívia o encarou, atônita. Você me seguiu? Sussurrou. E o acidente aconteceu por causa disso. Ele abaixou a cabeça. Eu não queria que acontecesse nada. Só queria respostas. Mas quando o carro derrapou e eu vi você inconsciente, percebi que tinha cometido um erro terrível. Eu chamei a ambulância, fiquei ao seu lado até os socorristas chegarem. Só não contei antes, porque quem causou tudo estava mais perto do que eu imaginava. Antes que ela pudesse perguntar mais, um estrondo ecoou pelo corredor. Portas batendo, passos apressados, vozes tensas. Um segurança entrou apressado. Senhora Monteiro, preciso que a senhora trave a porta. Alguém invadiu o hospital. Rafael se levantou, alarmado, e correu até a janela.
Duas figuras de jaleco passaram pelo corredor, uma delas carregando uma pasta preta, exatamente igual à do dossiê do caso que Lívia havia solicitado dias antes. O dossiê! Gritou ela. Estava na enfermaria. Rafael correu, mas o invasor já havia desaparecido pelas escadas de emergência. Quando os seguranças chegaram, encontraram apenas o corredor vazio e a janela aberta, o vento gelado varrendo os papéis espalhados pelo chão. Lívia observava, paralisada, enquanto o medo tomava conta. Tudo estava se encaixando: o acidente, a venda da empresa, a morte da esposa de Rafael. Alguém estava apagando provas, eliminando rastros, e agora sabiam que ela estava próxima demais da verdade. Rafael voltou ao quarto, ofegante. Levaram tudo, e disse, com a voz trêmula. As pastas, os relatórios, as fotos, tudo sumiu. Lívia olhou para ele, o coração batendo descompassado. Então agora, Rafael, somos os dois os próximos da lista. A manhã começou com a chegada inesperada de Miguel ao hospital, carregando um notebook e um semblante de quem havia descoberto algo terrível. Ele entrou no quarto de Lívia quase sem bater à porta. Eu encontrei, disse, sem rodeios. O sistema de câmeras do estacionamento da empresa foi hackeado. Por alguém de dentro. Lívia endireitou o corpo na cama, sentindo o coração acelerar. Hackeado? Repetiu. Então havia gravações do dia do meu acidente? Miguel assentiu. Sim, mas as imagens foram alteradas. O carro que aparece no vídeo não é o seu. É o de outra pessoa. E o mais grave, a assinatura digital do hacker leva direto a Helena Vasconcelos. O nome de Helena pairou no ar como veneno. A mulher que fingia preocupação, que sorria diante das câmeras, agora era a peça central da traição. Miguel continuou. Ela manipulou as provas, apagou rastros e redirecionou a culpa para Rafael. Tudo para assumir o seu lugar na presidência e concluir a venda da empresa. Lívia levou as mãos ao rosto. A mente fervia, misturando raiva e incredulidade. Helena havia ido longe demais. Horas depois, a notícia se espalhou: Rafael Duarte estava sendo investigado por cumplicidade e obstrução de justiça. A polícia o interrogara na noite anterior, e uma assistente social havia decretado a suspensão temporária da guarda de Clara. Lívia não acreditava no que ouvia. O homem que cuidara dela com tanta dedicação agora era tratado como criminoso. Quando Rafael apareceu no hospital, parecia outro, e abatido, os olhos vermelhos, o uniforme amassado. Eles tiraram minha filha, Lívia, disse, a voz quebrada. Disseram que sou perigoso. Que menti sobre o acidente. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Não adianta. Ninguém vai ouvir você. Helena controla tudo, e completou, com um sorriso amargo. Naquela noite, Rafael desapareceu mais uma vez. No dia seguinte, a manchete dos jornais estampava: enfermeiro suspeito foge levando a filha de 6 anos. Lívia leu e sentiu o sangue gelar. Sabia que ele não era um sequestrador e era um pai desesperado. Contra as ordens médicas, ela pediu alta imediata. As pernas ainda fracas, mas a mente decidida. Miguel tentou impedir, mas ela apenas respondeu: se eu não provar que ele é inocente, ninguém vai. Enquanto a cadeira de rodas rolava pelo corredor em direção à saída, Lívia sentia o peso do perigo à espreita. Lá fora, a cidade parecia diferente, e fria, densa, cheia de segredos. E em algum lugar entre suas sombras, Rafael e Clara estavam sozinhos, fugindo de um inimigo que agora tinha um rosto, e Helena Vasconcelos. A chuva caía fina sobre a rua estreita,
misturando-se com o cheiro de ferrugem e mofo que impregnava o ar. Lívia, coberta por um sobretudo escuro, seguiu as instruções de Miguel até uma pequena pensão no subúrbio, em um lugar esquecido pelo tempo. O coração batia descompassado. Cada degrau rangia sob as rodas da cadeira, cada sombra parecia esconder um fantasma. Quando a porta do quarto 12 se abriu, Rafael apareceu. O rosto cansado, a barba por fazer, e os mesmos olhos que um dia transmitiram ternura, e agora refletiam apenas culpa e medo. Clara dormia num canto, encolhida sob um cobertor gasto. Lívia, ele murmurou, surpreso, quase sem voz. Você não devia estar aqui. Ela entrou mesmo assim. Eu precisava entender. Por que tudo isso? Por que você fugiu? Rafael respirou fundo e se sentou na beira da cama. As palavras pareciam lhe arrancar pedaços da alma. Porque eu descobri a verdade. Minha esposa não morreu por acaso. Ele olhou para o chão, como se o peso do passado o esmagasse. Ela foi vítima de um dos testes secretos dos carros autônomos da sua empresa. Lívia ficou imóvel, tentando processar o que ouvirá. Isso é impossível. Todos os testes tinham protocolos de segurança, disse, a voz trêmula. Rafael pegou um envelope amassado e o entregou a ela. Dentro, havia relatórios internos, com datas e assinaturas. E no fim da última página, lá estava sua própria assinatura e Lívia Monteiro, aprovando a continuidade do projeto experimental. Eu não me lembrava disso, sussurrou, as mãos tremendo. Eu assinei. Rafael assentiu. Você não sabia que estavam testando o carro fora dos limites permitidos. Helena e os diretores esconderam tudo. Quando comecei a investigar a morte da minha esposa, o nome da sua empresa apareceu. Foi por isso que eu te segui naquele dia, achava que você era parte da farsa. As lágrimas escorreram sem resistência. Lívia sentiu o chão desaparecer sob si, o peso da culpa esmagando cada respiração. Então, em meu acidente. Foi uma tentativa de te calar, completou Rafael, a voz embargada. Queriam garantir que o caso jamais fosse reaberto. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Só o som da chuva e da respiração trêmula dos dois preenchia o quarto. Lívia levou as mãos ao rosto, o coração despedaçado. Eu destruí vidas sem perceber, inclusive a sua. Rafael se aproximou, hesitante, e pousou a mão sobre a dela. Não, Lívia. Você também é uma vítima. Mas agora, juntos, podemos expor a verdade. Ela ergueu o olhar, ainda molhado, mas firme. O colapso deu lugar a uma centelha de determinação. Então vamos acabar com isso, Rafael. Nem que seja a última coisa que eu faça. A manhã estava fria e o auditório da sede da Monteiro Tech fervilhava de jornalistas, acionistas e funcionários. Todos aguardavam o pronunciamento de Lívia Monteiro, a CEO que, após meses afastada, decidirá enfrentar a verdade. As câmeras se voltaram para ela quando entrou, ainda em cadeira de rodas, pálida, mas com o olhar decidido. No centro do palco, Helena mantinha a postura de quem acreditava já ter vencido. Um sorriso calculado atravessava seu rosto, enquanto murmurava algo para os diretores ao lado. Espero que tenha vindo se despedir da empresa, Lívia, disse em tom baixo, venenoso. Mas Lívia não respondeu. Respirou fundo, colocou um pendrive sobre a mesa e projetou os documentos na tela gigante. Estes são registros financeiros, e-mails internos e relatórios técnicos. Provas de sabotagem no meu carro e manipulação dos testes autônomos. Sua voz ecoou pelo salão. Helena, você não apenas mentiu, você colocou vidas em risco.
Um murmúrio se espalhou entre os presentes. Helena tentou reagir, mas o projetor mostrou sua assinatura nos contratos falsificados e transferências de valores vindas de contas internacionais. O rosto dela empalideceu. "Isso é uma armadilha!" gritou, levantando-se. "Você está doente, Lívia. Quer arruinar a empresa porque perdeu o controle." Mas antes que Lívia pudesse responder, uma tontura forte a fez perder o ar. A visão escureceu, e ela desmaiou diante de todos. Gritos e correria tomaram conta da sala. Horas depois, já no hospital, ela soube das notícias. Rafael havia sido preso, acusado de sequestrar a própria filha, e Clara fora levada para um abrigo público. O golpe emocional foi devastador. Mesmo debilitada, Lívia exigiu autorização para visitá-lo. Na cela fria, Rafael parecia derrotado, os olhos vazios. "Eu perdi tudo, Lívia", até ela. A voz dele mal saía. Lívia se aproximou das grades. "Não. Eu não vou deixar que terminem com você. Nem com a Clara." Ele a olhou, incrédulo. "Por quê?" "Depois de tudo?" "Porque agora eu sei quem são os verdadeiros culpados", respondeu com firmeza. "E você não está sozinho." Com a ajuda de Miguel, o advogado leal, Lívia rastreou as transações financeiras e descobriu o nome por trás de tudo e Adria Volkner, o investidor estrangeiro que financiava a compra da empresa. Foi ele quem manipulou Helena, prometendo-lhe poder em troca de silêncio. Lívia olhou para os relatórios e sentiu o peso da guerra que se aproximava. "Se ele quer a Monteiro Tech, vai ter que me enfrentar cara a cara." O tempo passou, e com ele vieram as consequências, e também a cura. Meses depois do escândalo, a Monteiro Tech já não era mais sinônimo de corrupção e sombras. Era símbolo de superação. Helena foi julgada e condenada por fraude e tentativa de homicídio. Nos noticiários, sua imagem desapareceu lentamente, como uma lembrança incômoda de uma era de ganância. Já Adria Volkner, o investidor estrangeiro, fugiu do país antes de ser capturado. Deixou rastros, mas também inimigos. A justiça internacional ainda o procurava. Enquanto isso, Rafael finalmente respirava ar livre. A prisão deixará marcas, mas o reencontro com Clara apagou parte da dor. A menina correu até ele no portão do abrigo, os olhos cheios de lágrimas e alegria. "Eu sabia que você ia voltar, papai", disse, abraçando-o com força. Rafael chorou pela primeira vez em muito tempo, o coração se abrindo em silêncio. Do outro lado da cidade, Lívia continuava sua reabilitação. Foram meses de fisioterapia, dor e paciência. Cada movimento das pernas parecia uma batalha perdida, até o dia em que, com o apoio das barras de metal e o olhar atento do fisioterapeuta, conseguiu dar um passo. Um só. Pequeno, trêmulo, mas seu. "Você conseguiu", e murmurou o terapeuta, e lágrimas correram pelo rosto dela. Na semana seguinte, Lívia voltou à sede da empresa. O ar ainda tinha cheiro de passado, mas agora as janelas estavam abertas, deixando entrar o sol. Ela havia decidido renunciar parcialmente ao cargo, mantendo-se apenas como conselheira. Queria uma vida mais simples, mais próxima das pessoas que realmente importavam. Foi nesse contexto que Rafael a procurou. Estava tímido, com uma pasta de currículos nas mãos. "Eu ouvi dizer que vocês estão contratando engenheiros para o novo projeto de mobilidade", disse, sem saber como começar. Lívia sorriu, um sorriso sereno, cheio de significado. "Não precisa me mandar currículo. O emprego já é seu." E, depois de uma pausa, acrescentou, "E não é só um emprego. É uma nova chance. Para mim também."
Rafael ficou em silêncio por um instante, e os dois se olharam, e não como salvador e vítima, mas como duas almas quebradas que, por acaso, se encontraram na reconstrução. Nos meses seguintes, trabalharam lado a lado em um novo projeto, voltado à segurança e à ética tecnológica. Não havia promessas nem juras de amor, apenas presença, respeito e um afeto que crescia devagar, feito cicatriz que deixa de doer. No último dia de outono, Lívia caminhou sem apoio até o pátio da empresa. Rafael e Clara a esperavam. O vento brincava com as folhas douradas, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. Não era um final perfeito, mas era um recomeço real.